Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Queremos apresentar para vocês a fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Mergulhe na fonte cheia de sangue e você terá os seus pecados perdoados. Deixa eu usar o presente. A partir do momento que você mergulha na fonte cheia de sangue, os seus pecados são perdoados. Queremos apresentar para você esta fonte, para você mergulhar, para você ser saciado. Isto jorrou das veias de Emanuel lá no Calvário, quando ele veio trazer a redenção para nós. Isto é maravilhoso. Não te apresentamos religião. Nós apresentamos a vida eterna. E a vida eterna está em quem? Em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Certa feita, Cristo falou em João capítulo 17. A vida eterna é esta, que todos conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus, é conhecê-lo no seu íntimo, é receber o Espírito Santo em sua vida, e isto vai te dar intimidade com Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. E conhecer a Jesus Cristo é conhecer a sua palavra, porque Cristo é a palavra. Muito bem, eu quero deixar aqui uma reflexão maravilhosa, que fala da construção do bezerro de ouro. Vocês sabem muito bem que os israelitas, enquanto Moisés estava no alto, em busca das tábuas da lei, aqueles israelitas estavam embaixo, construindo bezerros de ouro. Enquanto uns estão no alto, no monte, buscando a Deus, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para ter um relacionamento íntimo com Deus, para se aproximar de Deus e fazer a coisa certa, para buscar a palavra de Deus, para ter um pacto com Deus, outros estão embaixo construindo bezerros de ouro. Quantos bezerros de ouro já foram construídos neste mundo? As pessoas fazem de pastores bezerros de ouro, faz do seu pai, da sua mãe bezerros de ouro, de tantas outras coisas. Idolatria não é só adorar um santo de parede, ou que as pessoas pegaram e fizeram uma anomalia, achando que idolatria só era a Igreja Católica que praticava idolatria, porque tinha aquele santo, aqueles santos de gesso que eles faziam. Não vamos chamar de santo, mas aquelas representações que eles faziam de gesso. E aí as pessoas pensavam que idolatria era só isto. A classe denominacional evangélica criou uma anomalia. Uma anomalia. A idolatria é idolatria. Então você não pode mais ter nenhuma foto que é idolatria. Não, idolatria vai muito mais além disto.
Você quer ver uma pessoa derrotada? Ele pratica idolatria. Você queria ver um judeu derrotado? Você quer ver por que Israel foi parar em cativeiro por causa de idolatria? Você quer ver a queda de Salomão? Foi por causa de idolatria. Então, você quer ver um judeu derrotado? Deixa ele praticar idolatria. Você quer ver um cristão derrotado? Deixa ele praticar idolatria para você ver. É uma derrota. E aí a idolatria, as pessoas pensam que é só isso. Não, tudo aquilo que você coloca entre você e Deus é idolatria. É idolatria. Existem muitos idólatras dentro das igrejas. Está cheio de idólatras. Então Moisés estava no Monte Sinai, buscando as tábuas da lei. As primeiras tábuas da lei, elas foram construídas por Deus e escritas por Deus. O dedo de Deus escreveu os mandamentos. Então Moisés estava lá, enquanto o povo embaixo estava construindo deuses para si. É só o profeta se ausentar, o povo se corrompe. É desta forma. O povo se corrompe. Porque eles não fazem aquilo que o profeta disse para fazer. Foi só William Branham se ausentar que aqueles auxiliares dele começaram a corromper o povo. É desta forma. O povo pressionou Arão, houve uma pressão, Arão cedeu. Por quê? Porque Arão não era um profeta, era um sacerdote. E quantos sacerdotes já cederam à pressão do povo? O povo pressiona, você pega uma Assembleia de Deus. Hoje estão aí de todo jeito. Por quê? Porque o povo pressionou. Você pega muitas igrejas da mensagem hoje, como elas estão. Porque o povo pressionou. O povo escorou eles na parede e eles não têm espinhaço para segurar a mensagem completa. Porque tem medo de ficar só. Então o povo pressiona, o sacerdote cede, mas um profeta não cede. Foi só William Branham sair de cena que seus auxiliares mostraram as cores e começaram a trazer doutrinas e mais doutrinas, ismos e mais ismos. É sempre assim, quem cai são sempre os auxiliares. Você vai entender que aquelas pessoas que auxiliam, eles são sempre as pessoas que caem. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Deus tinha um auxiliar chamado Lúcifer. Quem caiu? Foi Lúcifer. Lúcifer, que se tornou o diabo e o Satanás, caiu. Ele era querubim da guarda. Vivia à destra de Deus. Então, ele era auxiliar. Caiu. Se você chega até Gênesis, a queda, o pecado entrou no mundo por causa de um auxiliar. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Estava ali uma auxiliadora de Adão. Adão jamais caía. Mas quem foi enganada foi Eva. Ao comer e depois comer com seu marido. Então observe. Ali estava uma auxiliadora. Quem caiu foi a auxiliadora. Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não caía direto, mas primeiro teve que vir auxiliar, cair, para depois levar Adão à queda. É sempre assim. Eva foi criada para 3 propósitos: para auxiliar o seu esposo, para gerar filhos e para cair. Ela foi criada para esses 3 propósitos, mas uma auxiliadora. Aí você caminha mais um pouco, chega em Moisés. Moisés vai ao monte, o monte alto. Vocês podem observar aí, o monte era mais alto do que esse. E aí você tem que ele estava lá buscando a palavra escrita pelo dedo de Deus.
E embaixo estava Arão sendo pressionado e cedendo à pressão do povo, e o povo construindo bezerros de ouro. Quem era o auxiliar de Moisés? Arão. O povo pressionou e ele cedeu. O povo pressiona os pastores. Vamos botar calça, as mulheres. Então eles cedem, deixa botar. Vamos botar maquiagem. Então eles cedem e deixam colocar. Se você pegue todas essas igrejas aí e olhe o passado delas, se elas eram da mesma forma que estão hoje. Jesus Cristo não muda. Por que as igrejas mudaram? Porque eles se corromperam. Pressão da sociedade. O povo pressionou para construir um bezerro e Arão cedeu. Vamos lá? Caminha mais um pouco. Nós chegamos até Eliseu. Eliseu tinha um auxiliar. Quem era este auxiliar? Geazi. Quem caiu e se corrompeu por dinheiro? Geazi. Foi atacado de lepra. Nós estamos vendo um monte de pastores leprosos no mundo. Eles se corromperam por dinheiro. Quando Naamã ofereceu tudo aquilo, Eliseu disse: leve isso de volta, porque eu não recebo pelos milagres que Deus fez. Milagres são pagos pela fé. Preste atenção, milagres, a forma de eu pagar um milagre é a minha fé. Desta mesma forma, oferecer a William Branham também dinheiro. Mas ele recusou, ele disse: eu não recebo por aquilo que Deus fez. Eu não fiz nada. Nunca se corrompeu por dinheiro o nosso profeta. Então Geazi foi e se corrompeu. Estava ali um auxiliar de Eliseu. Aí nós caminhamos mais à frente, Jesus e Judas. Estava ali um auxiliar de Jesus que carregava a bolsa, mas também se corrompeu. Trocou Jesus por 30 moedas de prata. E as pessoas estão trocando Jesus pelo quê? Troca por qualquer coisa. Você não deve deixar por Jesus por nada. Não é o seu esposo que vai impedir de você servir a Cristo, seu filho, sua mãe, ou quem quer que seja, ou dinheiro, ou isso, ou aquilo, qualquer coisa. Não troque Jesus por nada, porque você irá sofrer um dia. Então você tem Judas, o auxiliar de Jesus, caiu. Auxiliares são aqueles que caem. Aí você chega ao profeta William Branham. Você chega também à época de Paulo. Eu vou retornar aqui. Paulo também teve alguns auxiliares que caiu. Aí você chega até o profeta William Branham. E aí tem os seus auxiliares, aqueles homens que conviveram com ele, que começaram a trazer doutrinas estranhas. E aí nós estamos vendo esse monte de divisão que está aí. Parecendo uma coxa de retalhos, divididos. Irmãos, tem uma vaca em cima do galho. O povo de Deus, a noiva de Cristo, não está dividida. A noiva de Cristo é o corpo de Cristo na terra. E quando Cristo estava aqui na terra, aquele corpo nunca viu corrupção, nem em vida e nem morto. O corpo de Cristo na terra é a igreja, esta noiva. Então, ela não pode ver corrupção porque é o corpo de Cristo na terra. Ela não está dividida. O corpo de Cristo não está dividido. Fizeram a coxa de retalho. Por quê? Porque eles querem ser grandes. Porque um quer ser maior do que o outro. Porque é o eu, é o ego. É os grupos que dominam. Então você tem
Os auxiliares de William Branham foi quem trouxeram doutrinas erradas. Doutrina dos trovões, doutrinas do cavalgar, doutrina não sei de quê, e tantas outras. Eu não vou nem enumerar aqui tantas doutrinas. Doutrina do monte pôr do sol, doutrina da nuvem. E aí você tem auxiliares que caíram e levaram o povo a crer nas suas doutrinas. Que tristeza! Irmão, vamos para o alto, vamos para os lugares celestiais em Cristo, assim nós conheceremos a vontade dele. Moisés estava lá em cima no monte, buscando as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Quando Moisés desceu do monte, chegou embaixo, estava tudo corrompido. Só aqueles que estão em cima conseguem ver a corrupção que está embaixo. Estava tudo corrompido. Moisés quebrou as tábuas da lei. Era como se estivesse dizendo, o povo quebrou o pacto. Deus queria dar para vocês, foi Deus quem construiu tanto as tábuas como escreveu nelas. Deus queria dar para vocês uma aliança vindo diretamente dele, mas vocês, povo, rejeitaram. Vocês preferiram bezerros de ouro, ao invés da aliança diretamente com Deus, que estava aqui os mandamentos. Moisés quebrou aquelas tábuas, porque aquela quebra simbolizava a corrupção do povo. Irmãos, Deus quer falar contigo, Deus quer revelar a sua vontade para você. Você não precisa de bezerros de ouro. Deus não lida com grupos, Deus trata com o indivíduo. Mas dessa forma, aí o povo peca, Moisés vai interceder pelo povo, um profeta intercedendo pelo povo. Arão diz, eu não sou como você, Moisés. O povo não ficou com o ensinamento de um profeta. E quando você não fica com o ensinamento de um profeta, você quebra o pacto com Deus. Porque justamente um profeta é um porta-voz de Deus, ele fala em nome de Deus. Ele é a representação de Deus, é como um porta-voz de um presidente. Ele vai falar em nome do presidente, ele está representando o presidente. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então quebra as tábuas. Moisés vai interceder pelo povo. Depois vem as segunda tábuas da lei. Mas agora as segundas tábuas da lei, deixa eu usar aqui a expressão, foram duas tábuas. As outras tábuas da lei que foram escritas por Deus, mas elas foram construídas por Moisés. Veja que as primeiras tábuas elas foram tanto construídas por Deus, como foram escritas por Deus, pelo dedo de Deus. Mas a segunda tábuas, elas foram construídas por Moisés, Êxodo 34, mas foram escritas por Deus. É como Deus queria uma aliança direta com o povo, para revelar a sua vontade para o povo não quis. Precisou agora de uma parte humana, Moisés intercedendo pelo povo, o profeta intercedendo pelo povo, e construindo as segunda tábuas da lei. Então, essas outras tábuas foram construídas por Moisés. Foram construídas por Moisés e escritas por Deus. Então agora teve o homem.
envolvido. E você sabe que Moisés intercede pelo povo, Deus manda Moisés construir aquelas segundas tábuas e Deus escreve nelas e Moisés traz. E aquelas tábuas são colocadas na arca, que posterior foi colocada no Santo dos Santos. E aí você tem Deus agora usando o homem para realizar aquela obra. Porque posterior Deus viria em carne humana para resgatar a humanidade. Em Jesus Cristo ele viria para resgatar a humanidade. Olha como isso é tremendo e maravilhoso. Deus usando o homem para fazer as coisas. As primeiras tábuas foram construídas por Deus e escritas por Deus. As segundas tábuas foram construídas por Moisés, mas escrita pelo dedo de Deus. Você vê agora que agora tem um homem envolvido. Então quem Deus usa para salvar a humanidade, para revelar a sua palavra, para pregar o evangelho? Quem Deus usa? O homem. Deus usou um profeta para poder construir as segundas tábuas da lei. Deus agora vai usar o homem. E Deus usou um profeta para esta geração para revelar a sua palavra. Assim como ele veio em carne humana, se tornou como um de nós para resgatar, para nos salvar, para nos libertar do jugo do pecado. Deus usando corpos para realizar a sua obra. Deus usa corpos. Então, quando Deus chamou Moisés e disse, construa agora 2 tábuas que eu vou escrever nelas, Deus estava dizendo, agora eu estou trabalhando com a instrumentação humana. Deus usa a instrumentação humana para realizar a sua obra. A obra é realizada por ele, mas ele usa a instrumentação humana. Ele usa eu, usa você, usou um profeta para revelar a sua palavra, para nos levar de volta à palavra original, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Deus trabalha desta forma. Vamos subir. Vamos estar em lugares celestiais. Deixa os outros que estão embaixo construir os seus bezerros. Suba mais. Para estar com ele nos lugares celestiais, que aí você recebe mais e mais dele. São nos lugares altos que você recebe as grandes coisas. Para Jesus receber a cerimônia de adoção foi no Monte da Transfiguração. Ali ele estava, Pedro, Tiago e João, simbolizando as 3 testemunhas da terra, Deus, Elias e Moisés, simbolizando as 3 testemunhas do céu, e ali ele estava realizando a cerimônia de adoção no seu filho, dizendo, a ele ouvi. Pedro, Tiago e João, fé, esperança e amor. Pedro representa a fé, Tiago a esperança e João o amor. Para onde você for, leve esses 3, que você irá bem. Leve fé, leve esperança e leve amor, que você caminhará bem. Mas eles estavam lá no alto para receber a cerimônia de adoção. Enquanto embaixo estava tendo uma discussão dos discípulos com os escribas. Embaixo estava tendo uma discussão, porque eles não conseguiam também expulsar o demônio daquele jovem. Embaixo o povo estava